Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinity Tecnologia. Estamos aqui para mais um vídeo de Excel para o profissional de contabilidade. Hoje, pessoal, eu vou montar um vídeo rápido só para a gente falar um pouquinho sobre a utilização da tabela. Pessoal, no cenário contábil, pessoal, a tabela é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com base de dados, né? E a gente trabalha muito isso na contabilidade, né? Com base de dados, base dos nossos clientes, né? Então a gente utiliza bastante a tabela. E aqui eu vou mostrar para vocês a vantagem de se trabalhar com tabela, né? Porque muita gente ainda mais o pessoal antigo, ainda é resistente a trabalhar com tabela, às vezes não conhece a funcionalidade, né, da tabela. Então, pessoal, aqui eu tenho um exemplo do faturamento da empresa X em 2017. E aqui eu vou fazer duas simulações, né? Uma utilizando a tabela e outra não. Essa primeira aqui é sem utilização de tabela. Vamos lá. Primeira coisa que é importante. Se eu for formatar essa base de dados sem utilização de tabela, como que eu faria? Né? Primeiro eu criaria a grade, né? Criaria as grades. Aí selecionaria toda a minha base de dados, né? Certo? Ia vir aqui na criação de bordas, né? Iria criar essa daqui, por exemplo, né? Aí o que eu ia querer mais, né? Diferenciar o meu cabeçalho, né? Diferenciar aqui o meu cabeçalho, aí pintar de uma cor diferente, né? Ia pegar ele e tal, e colocar aqui um preto com as letras, aí colocaria a cor da fonte branca, né? Ia dar um aspecto mais legal para minha empresa. Pô, ainda não estaria legal, né? Vamos colocar assim. O que está faltando aqui, né? Eu ainda tenho que pintar. Eu gostaria de pintar uma linha assim, outra não, né? Uma pintada, outra não, né? Aí como eu faria também, né? Selecionaria todo o intervalo, pintaria de. Opa, eu venho aqui na fonte, pintaria aqui um cinza, né? Cinza, e iria repetir, né, as outras. Posso apertar o F4, né, ele iria pintando. Tem outras formas também, repetindo a formatação, né, mas assim eu mais ou menos, né, como uma pessoa que não tem muita intimidade com o Excel faria, né. Vou botar aqui tudo para ficar bonitinho, apertando F4 para ele repetir a função, né. Tá? Isso, pessoal, me dá tempo, né? Eu não tenho muito tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Outra coisa que eu mudaria, o formato dos números, né? Aqui, né? Tá. Isso sem utilização da tabela, né? Esse formato do número aqui ia ser indiferente, com tabela ou não. Mas aqui colocaria para contábil, né? Enfim, diversas coisas que eu alterar e que iria me demandar bastante tempo, né? Outra coisa que eu queria criar uma linha de totais aqui, né? Então o que eu ia fazer? Criar aqui embaixo, né? Total, né? E aqui eu iria somar, né? Parte de cima, ia vir aqui no autossoma, né? Isso ia arrastar o restante, né? Até aqui. Já. Ele somar, fazer a soma de. E aqui o que eu iria fazer? Inserir, mas colocar bordas aqui também, né? Na linha de total. Enfim, tudo isso me gastaria tempo, né? E é uma coisa que nós não temos, né? Então eu quero trazer para vocês que a tabela traz muito mais praticidade, né? Nesse caso quando eu trabalho com base de dados, né? Outra coisa também, quando fosse criar a fórmula aqui, né? Aqui a base de cálculo seria, vamos supor que essa empresa seja o lucro presumido, né? Então seria igual a receita menos devoluções menos o IPI pago na saída, né? Menos o ST. Assim seria a minha base de cálculo. Aí como é que eu faria para arrastar, né, toda essa base? Ou eu ia dar um Ctrl C
e colar, né, toda a planilha. Aí olha o que acontece, né? A minha formatação vai por água abaixo, né? A minha linha some, né? A pintura, né, dela some, né? Então já é um problema, né? Eu ia ter que, se eu quiser voltar aqui, né, eu ia ter que colar só os valores, né? Ia ter que colar o especial aqui, né? Colar especial, colar só os valores, né? Não colar só a fórmula, né? Então aí aqui, isso aí daria certo, né? E tudo mais. Mas aí entra a questão do tempo, né? Também a mesma coisa eu faria para o cálculo do PIS e da COFINS. Então, pessoal, não temos esse tempo para perder, né? Então eu aconselho a todo mundo a trabalhar com tabela. Eu vou mostrar para vocês a diferença, né? O quanto que eu ganho de tempo, né? Colocando em formato de tabela, né? Vamos lá aqui para baixo, o mesmo exemplo, o mesmo faturamento, tá vendo, pessoal? E aqui eu já vou utilizar a tabela, né? Então bem simples, pessoal. Chego aqui posso chegar aqui na primeira linha, né? Vim aqui em inserir tabela, né? Ele já seleciona toda a minha base, né? Tudo que eu tenho, até onde eu tenho de informação. Aqui eu digo para ele se eu tenho ou não cabeçalho. No caso do meu faturamento eu tenho, né, um cabeçalho. Então vem aqui, ó, dou um OK. Aí se eu quiser deixar igual a minha outra aqui, aí o que acontece? Quando eu crio a tabela, né, ele já habilita para mim essa aba Design, né? Se eu clico fora da tabela, eu não tenho mais essa aba Design. Ele só habilita para mim quando eu estou trabalhando com tabela. Tá? E nessa aba Design eu consigo fazer várias coisas. Por exemplo, na formatação sem tabela, né, selecionando aqui, para eu criar uma tabela dinâmica dessa base de dados, eu ia ter que vir aqui, né, inserir tabela dinâmica, né, onde eu iria criar, onde foi, tudo mais, ele ia selecionar a minha base, né. Já quando eu trabalho com tabela, eu posso criar a tabela dinâmica aqui na aba Design, né. Ele já tem a opção aqui de resumir com tabela dinâmica, isso é bem legal. Outra vantagem, pessoal, aqui eu tive que inserir a linha de total, ainda tive que formatar, né? Tive que colocar a borda, né? Quando eu não trabalho com tabela. Quando eu trabalho com tabela, eu tenho essa opção aqui na aba Design, que é inserir a linha de totais. Aí, olha que legal. Aí eu posso até dizer para ele o que eu quero que ele faça. Se eu quero somar, eu também posso inserir uma média, né? Colocar uma média, achar o valor máximo, achar o valor mínimo. Fazer uma contagem, enfim. Tenho várias funcionalidades sem ter que inserir fórmula nenhuma, né? Isso aqui é importante, né? Eu acabo não utilizando tantas fórmulas como eu usaria sem a formatação de tabela, né? Isso é bacana. Aí, pessoal, mais uma vantagem. Vocês podem perceber que também quando eu trabalho com tabela, ela já vem com filtros, né? Isso aqui é legal, né? Não preciso inserir filtro, classificar, né? Na formatação sem tabela, né? Para eu inserir o filtro, eu teria que vir aqui, né, na aba dados, classificar, né? Opa, desculpa. Deve aqui na aba dados, em filtro, né? Aí sim ele inseriu os filtros para mim de cada mês. Quando eu trabalho com tabela, ele mesmo já coloca o filtro. Outra vantagem de se trabalhar com tabela, pessoal, é a questão da fórmula. Perceba que aqui, né, para eu colocar a fórmula da base de cálculo, eu tive que arrastar, né, a minha informação aqui até aqui embaixo, né? Vou até colocar aqui em formato de tab. Eu tive que arrastar, né, a fórmula ou repetir, né? E lembra que eles até apagou a minha formatação, né, minha pintura de linha, né? E aqui eu não preciso quando eu trabalho com tabela. Quando eu insiro uma fórmula igual a receita menos devolução menos IPI menos ST e dou um Enter, a própria tabela já entende que eu quero repetir a fórmula para baixo, né? E aqui eu coloco no total, né, que eu quero somar. Aí se eu quiser fazer para o PIS, por exemplo, ia ficar bem mais fácil, né? Igual
a base de cálculo vezes 0,65%, né, por exemplo. Eu falei que é lucro presumido, né? E aqui na COFINS, né, igual a base de cálculo vezes 3%. Pessoal, e aí já coloco soma, né? Coloco a soma. E aqui eu já vou colocar também em formato contábil, né, para facilitar. Então, assim, é muito mais rápido, né, muito mais prático você trabalhar com tabela. Vou colocar aqui até no mesmo, na aba design aqui, eu vou vir e colocar na mesma formatação de tabela que eu estou aqui em cima. Aí olha que bacana, né? Ele mesmo já, eu posso mudar a cor sem ter que formatar novamente, pintar novamente. Então trabalhar com tabela se torna muito mais prático, né? Outra vantagem de tabela, né? De trabalhar com tabela. Trabalhando com tabela, fica muito mais fácil de eu inserir fórmulas, né? Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Vamos supor que eu queira achar a receita do mês de janeiro, né? O valor da receita do mês de janeiro. Tá, eu vou colocar aqui janeiro. Janeiro 2017, né? Exatamente como está ali, né? E eu quero saber o valor da receita. Então eu aplicaria uma fórmula PROC-V, né? O PROC-V caberia nesse caso. Então como é que ficaria, né? Igual PROC-V. Qual o valor procurado? E eu vou fazer primeiro sem tabela, tá? Naquele de cima, né? Sem estar em formatação de tabela. Qual o valor encontrado, né? Janeiro 2017, certo? Matriz tabela. Sem a formatação de tabela, eu ia ter que selecionar todo o meu intervalo de informações. Tem que vir aqui todo intervalo de informação, certo? Dou um ponto e vírgula. Seria em qual coluna, né? Que é onde está minha receita? Na coluna 2. Né? Na formatação correspondência exata. Fecha o parênteses, não entra. E ele vê para mim aqui o valor da minha receita do mês de janeiro, né? Agora, quando eu trabalho com tabela, olha como é que fica mais fácil, né? Eu vou apagar essa fórmula. Quando eu trabalho com tabela, fica bem mais fácil. É legal falar isso porque na tabela, pessoal, eu posso colocar nome, eu posso nomear essa tabela. Aí vocês vão ver como facilita quando eu coloco o nome. É até uma sugestão de boas práticas, né, para vocês, colocar nome em todas as tabelas que vocês criarem, para não se perder, né? Então vem aqui, clico na tabela, na aba design, aqui em cima, pessoal, ó, tá vendo? Aqui tem o nome da tabela. Eu posso colocar aqui, por exemplo, tab faturamento. Tá? Isso facilita muito na criação de formas, pessoal, né? Bastante mesmo. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, o mesmo exemplo do PROC-V, ó, igual PROC-V, né? Qual o valor procurado? Janeiro 2017. Opa, tem ponto e vírgula antes, né? Vamos lá. Valor procurado, janeiro 2017, né? Matriz tabela. Só basta que eu não preciso selecionar toda a tabela, todos os dados da tabela, como eu fiz onde estava sem tabela, né? Então não tem, se a minha tabela está em outra aba, por exemplo, ou está em outra aba, né? Eu não preciso ir naquela aba selecionar toda a base de dados, né, para eu inserir a fórmula. Basta que que eu coloque o nome da tabela. Tab faturamento, certo? Ponto e vírgula, tá lá na coluna 2, correspondência exata. Fecha o parênteses, não entra. Aí veja que bacana, ele colocou, né? Fica bem mais fácil, né? Outra coisa importante de se falar de tabela, pessoal, quando a gente trabalha com tabela, né? Eu não preciso, por exemplo, eu tô nessa aba aqui, eu tenho uma tabela numa outra aba, né? Se eu quiser ir para, eu não preciso ficar procurando, né, onde está as minhas outras tabelas, né?
Basta eu vir aqui na caixa de nomes, que todas as tabelas estarão nomeadas aqui, tá vendo? A tab faturamento foi a única tabela que eu criei, tá? Então ele já vai direto para a tabela, só você marcar em cima ele já vai direto para a tabela. Então assim, tem muitas vantagens de se trabalhar com tabela, né? Então é importante que vocês tenham conhecimento de se trabalhar com tabela, tirem essa resistência, né, de criar. Tem muita funcionalidade bacana na tabela, tá, pessoal? Então essa aula foi só para mostrar para vocês como que funciona o trabalho com tabela, como ele facilita. Falei pouquíssimas coisas, né? Tem diversas coisas que a tabela facilita, tá? Então espero que tenham gostado. Vamos trabalhar com tabela, que é a melhor forma de se trabalhar no nosso cenário contábil. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.